Ferdinand Ossendowski. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. O demônio de Jagistai. Éramos um pequeno grupo, composto de 4 homens montados em um camelo de carga, que levava nossos apetrechos. Viajamos para o norte, seguindo o vale do Boiagol, na direção dos montes Tarbagati. O caminho rochoso estava coberto por uma espessa camada de neve. Nossos camelos avançavam cautelosamente farejando a pista, enquanto nosso guia lançava um grito peculiar, ok. Ok, que é o grito dos condutores de camelo para fazê-los andar. Demos as costas à fortaleza e ao Dogun chinês, contornamos um despenhadeiro da montanha, e passado o aval um riacho, começamos a escalar a serra. A subida foi difícil e perigosa. Os camelos escolhiam com muito cuidado o melhor caminho, remexendo continuamente as orelhas, como costumam fazer nesses casos. Passamos por barrancos, transpusemos cristas, descemos vales menos profundos, subindo sempre atingindo alturas maiores. Em determinado momento, por baixo das nuvens cinzentas que cobriam os cumes, percebemos alguns pontos pretos sobre a vasta extensão de neve. São os obos, os marcos sagrados e os altares construídos para os maus espíritos que guardam essas passagens, disse o guia. Esta passagem chama-se Jagistai. A respeito dela, contam-se histórias que são mais antigas que essas próprias montanhas. Pedimos que ele narrasse algumas. O mongol, balançando sobre o camelo, olhou cautelosamente para todos os lados e começou: muito tempo já se passou desde então. O neto de Gengis Khan estava no trono da China e reinava sobre toda a Ásia. Os chineses mataram o Khan e queriam também exterminar sua família. Todavia um velho e santo lama conseguiu trazê-los para cada grande muralha, e eles chegaram às planícies de nossa terra natal. Os chineses ficaram procurando seu rosto durante muito tempo e afinal descobriram onde estavam refugiados. Enviaram, então, um destacamento de cavaleiros rápidos para apoderar-se deles. Os chineses quase alcançaram o príncipe herdeiro que estava fugindo, mas o lama implorou aos céus, e a neve começou a cair espessa. Os camelos conseguiam andar, porém, os cavalos tiveram que parar. O lama era de um mosteiro afastado. Vamos passar perto dele, é o Jaranti-Sikuri. Para se chegar até lá, precisa-se passar pela colina de Jagistai. E foi aqui, nesse mesmo lugar, que o velho lama de repente adoeceu, vacilou em sua cela e caiu morto. Tassinho, a viúva do grande Khan, começou a chorar. Vendo, porém, que os cavaleiros chineses estavam atravessando o vale a galope, ela apressou-se a chegar até a colina. Os camelos estavam esgotados e paravam a cada passo, e a mulher não sabia como fazê-los andar. Os cavaleiros chineses estavam se aproximando cada vez mais. Ela podia ouvir seus gritos de alegria, porque eles pensavam que a recompensa prometida pelos mandarins, pelo assassinato do herdeiro do grande Khan, já estava em suas mãos. A cabeça da mãe e do filho deviam ser levadas a Pequim para serem expostas no Tiananmen aos insultos da ralé. A mãe apavorada levantou a criança para o céu e gritou: terra e deuses da Mongólia! Aqui está o filho daquele que cobriu de glória o nome mongol em todos os cantos do mundo. Não deixai que o próprio sangue de Gengis Khan pereça. Naquele instante viu perto dela um camundongo branco sentado numa pedra. O camundongo aproximou-se, pulou no seu colo e disse: fui mandado aqui para ajudar-te.
Continua o caminho tranquilamente sem temor. Teus perseguidores chegaram ao limite extremo e teu filho terá uma vida gloriosa. Tancinho não entendia como um pequeno camundongo pudesse parar o avanço de 300 homens. O camundongo saltou à terra e falou novamente: eu sou o demônio do Turbagati. Meu nome é Jagistai. Sou poderoso e tenho o favor dos deuses. Você, porém, duvidou do poder do camundongo milagreiro e a partir desse dia o Jagistai será perigoso para as pessoas boas e as pessoas malvadas. A viúva e o filho do cão foram salvos, mas o Jagistai nunca conheceu piedade. Sempre que alguém passa por aqui tem que prestar muita atenção. O demônio da montanha está sempre à espreita para levar os viajantes à perdição. Todas as elevações do Tarbagatai são salpicadas de obus feitos de pedras e galhos. Num certo lugar foi levantada uma torre de pedra para que servisse de altar aos deuses ofendidos pelas dúvidas de Tancinlu. Evidentemente o demônio estava à nossa espera. Quando começamos a escalada para a crista principal, ele soprou em nossos rostos. O vento era gelado e começou a silvar, a uivar, jogando contra nós blocos de neve que trazia das alturas. Não conseguíamos enxergar nada à nossa volta, apenas vislumbrávamos o camelo que nos precedia. De repente, senti um choque. Não vi nada fora do normal. Estava sentado confortavelmente entre duas sacolas cheias de pão e de carne, todavia não conseguia ver onde estava a cabeça do meu camelo. Ela tinha sumido. De fato, depois de escorregar, tinha caído no fundo do barranco, enquanto as sacolas que se apoiavam em seu lombo, sem estarem amarradas, tinham se enroscado num rochedo, ficando comigo na neve. Mas para o demônio isso representava apenas uma pequena brincadeira, deixando-o ainda insatisfeito. Começou, aliás, a mostrar que estava sempre mais irritado. A ventania aumentou, quase nos arrancando das celas e quase derrubando os camelos, as rajadas de vento cegavam-nos, fustigando nossos rostos com neve gelada e dura e não nos deixando respirar. Durante horas a fio avançamos penosamente na neve espessa e caindo de vez em quando, em algum barranco. Chegamos enfim a um pequeno vale onde o vento parecia gemer e uivar com 1000 vozes. Já tinha caído a noite. O mongol estava procurando a pista ao redor, mas voltou decepcionado, fazendo largos gestos com as mãos. Perdemos o caminho. Teremos que acampar e passar a noite aqui mesmo. É muita falta de sorte, porque não há lenha para nosso fogão, e a temperatura vai baixar mais ainda. Com as mãos insensíveis pelo frio e com grande sacrifício conseguimos levantar a tenda, apesar do vento, colocando por hora o inútil fogão dentro dela. Cobrimos a tenda de neve depois, ao lado, cavamos fundas valas na neve espessa e obrigamos os camelos a deitar nelas, gritando Dizuki. Dizuki, que é a palavra para fazê-los ajoelhar. Enfim colocamos as sacolas no interior da tenda. Meu companheiro não se conformava com a ideia de passar a noite numa tenda gelada e sem fogo. Vou buscar lenha, falou com ar decidido e partiu, levando um machado. 1 hora mais tarde estava de volta com um grande pedaço de poste telegráfico. Vocês, Gengis Khans, falou esfregando energicamente as mãos geladas, apanhai os machados. Descendo a montanha para a esquerda vocês poderão encontrar os postes telegráficos que foram derrubados. Travei conhecimento com o velho Jagistai e ele me mostrou os postes.
Perto do local onde nos encontrávamos passava a linha telegráfica que ligava Irkutsk com Liaçutai antes da Revolução, e os chineses tinham ordenado aos mongóis para que derrubassem os postes e levassem os fios. Agora os postes são a salvação dos viajantes que passam por aqui. Foi assim que conseguimos passar a noite numa tenda aquecida, comendo um bom jantar com sopa quente de talharim e carne, bem no centro dos domínios do zangado Jagistai. Cedo, na manhã seguinte, encontramos a pista a menos de 200 metros do ponto em que estávamos e prosseguimos a viagem. Perto das nascentes do Adair vimos uma nuvem de corvos mongóis de bico vermelho voando em círculos entre as rochas. Aproximando-nos descobrimos os corpos de um cavaleiro e de um cavalo que pareciam ter tombado pouco antes. Não conseguíamos entender o que sucedera. Estavam deitados lado a lado, e as rédeas estavam enroladas em volta do punho direito do homem. Aparentemente não havia sinais de bala ou de facada. Não podíamos ver o rosto do homem, mas suas calças e sua capa não eram da região. Estávamos perplexos, perguntando-nos como teriam morrido. Nosso mongol abaixou a cabeça, preocupado, e falou com voz firme: "É a vingança do Jagistai. O cavaleiro não deixou sua oferenda no Obo-Sul, e o demônio estrangulou-o junto com seu cavalo. Deixamos os montes Tarbagatai para trás. À nossa frente estava o vale do Adair, estreito e sinuoso, seguindo o leito do rio entre duas serras muito próximas, e havia nele ricas pastagens. A estrada cortava o vale em dois, e ao longo dela viam-se os postes telegráficos cortados, com trechos de fios emaranhados completando o espetáculo deprimente. A destruição da linha telegráfica entre Irkutsk e Liaçutai era indispensável à política de agressão chinesa na Mongólia. Encontramos um grande rebanho de carneiros. Enquanto estávamos nos aproximando deles, percebemos que a maioria estava se afastando de nós, deixando em seguida uma metade no lugar enquanto que os outros atravessavam a planície. Deste grupo se destacaram 30 ou 40 animais que começaram a escalar a montanha aos pulos. Apanhei meu binóculo para observá-los melhor. Aquela parte do rebanho que permanecera no lugar eram simples carneiros, o grande grupo que se afastara pela planície eram antílopes mongóis, gazela guturosa, e o pequeno grupo que estava galgando as rochas da montanha era composto de carneiros monteses com grandes chifres. Todos estes animais pastavam em harmonia junto aos carneiros domésticos na planície do Adair, atraídos pelo bom pasto e pela água cristalina. Em alguns pontos o rio não estava gelado e podia ver-se nuvens de vapor que se desprendiam da água. Em dado momento alguns carneiros monteses e alguns antílopes começaram a nos observar. "Daqui a pouco eles vão tentar cortar nossa pista", observou o mongol rindo. "São animais engraçados. Às vezes, os antílopes correm por quilômetros ao nosso lado para ultrapassar-nos e cruzar nossa pista. Depois vão embora tranquilamente." Eu já tinha observado este curioso hábito dos antílopes e decidi me aproveitar disso para caçar. Deixamos, portanto, que um mongol continuasse pelo caminho com o camelo de carga. Nós três fizemos uma manobra, espalhando-nos em 3 direções diferentes, aproximando-nos do rebanho. O rebanho parou, confuso e estupefato, porque os animais teriam preferido apostar corrida com todo o nosso grupo unido. Iniciou-se grande confusão. Havia perto de 3.000, que começaram a se dividir em grupos, cada grupo tentando seguir um de nós.
Grupos compactos passavam correndo, parando mais adiante, dando meia volta e perseguindo outro de nós. Um grupo composto por 50 animais enfileirados 2 a 2 precipitou-se ao meu encontro. Quando se encontravam a 100 metros, dei um grito e atirei. Eles estacaram e depois começaram a correr em círculos no mesmo lugar, empurrando-se uns aos outros. O pânico me favoreceu, atirei mais 4 vezes abatendo 2 lindos exemplares. Meu amigo teve mais sorte ainda, atirou uma única vez contra um grupo que estava passando a toda velocidade a seu lado e, com uma única bala, abateu 2 animais de uma vez. Nesse ínterim, os carneiros monteses tinham escalado a montanha, tomando posição no alto, enfileirados como soldados, virando a cabeça para nos olhar. Apesar da grande distância, eu podia ver claramente seus corpos musculosos, as cabeças majestosas e seus chifres imponentes. Apanhamos nossas presas e alcançamos o mongol que estava na dianteira. Em muitos lugares encontramos as carcaças de carneiros com o pescoço estraçalhado e a carne arrancada dos flancos. Foram os lobos, disse o mongol. Por aqui há muitos. A noite que passamos no vale foi bastante desagradável. Acampamos perto de um rio gelado, e a alta margem dava-nos proteção contra o vento. Acendemos o fogo em nosso fogão para ferver água, a tenda era bem aquecida e confortável. Estávamos descansando na agradável expectativa do jantar que estava sendo preparado quando de repente um uivo prolongado e uma gargalhada diabólica explodiram na proximidade da tenda. Do outro lado da margem, uivos lúgubres e repetidos levantaram-se em resposta. São os lobos, disse calmamente o mongol. Saiu da tenda, apanhando o revólver. Depois de algum tempo ouvimos um disparo, e ele voltou em seguida. Consegui assustá-los, falou ele. Estavam na margem do Adair, em volta de uma carcaça de camelo. Nossos camelos não foram atacados? Perguntei. Vamos acender uma fogueira atrás da tenda, assim deixarão de nos aborrecer. Deitamos logo depois de comer, porém fiquei acordado durante muito tempo ouvindo o crepitar do fogo, o fungar dos camelos e os uivos distantes. Apesar desse barulho todo, acabei adormecendo. Estava deitado contra a parede da tenda e não sei há quanto tempo estava dormindo quando fui acordado por um violento chute de um lado. Alguém, do lado de fora, tinha me empurrado sem a menor cerimônia. Pensei logo que um dos camelos estivesse mastigando feltro. Apanhei minha Mauser e bati contra a parede com a coronha. Ouvi um grito agudo e o barulho de alguém que estava correndo sobre as pedras. Na manhã seguinte vi os rastros de lobos, que tinham se aproximado da tenda do lado oposto da fogueira e encontrei o lugar onde tinham começado a cavar a terra. Um deles evidentemente levou uma coronhada na cabeça, e foram obrigados a fugir. Os lobos e as águias são os criados de Jagistai, explicou muito seriamente nosso mongol. Apesar disso, os mongóis caçam os lobos em qualquer ocasião. Assisti uma vez, nos campos do príncipe Baizei, a uma caçada ao lobo. Os cavaleiros mongóis montavam os seus mais velozes cavalos e alcançavam os lobos durante a corrida, matando-os com pesados bambus, chamados tachur. Um veterinário russo ensinou os mongóis a envenenar os lobos com estricnina, mas eles logo abandonaram este sistema porque era perigoso demais para os cachorros, que são os amigos fiéis e aliados dos mongóis. Eles não matam nem águias, nem os falcões, aliás os alimentam. Quando os mongóis matam animais,
Eles costumam jogar para o alto nacos de carne que os falcões e as águias apanham no ar, da mesma forma que nós costumamos jogar um pedaço de açúcar aos nossos cachorrinhos. As águias e os falcões caçam e matam os corvos e outras aves que são perigosas para os rebanhos, pois costumam picar qualquer feridinha aberta em seus lombos, fazendo chagas que depois, dificilmente, podem ser curadas. Fim deste capítulo.